Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Café com PNL, episódio 107, e hoje sobre um tema muito legal, muito importante, que é superação de traumas. É muito importante a gente falar disso porque muitas pessoas não sabem que às vezes elas carregam traumas, não tem nem consciência que tem os traumas, e não tem consciência que isso está determinando várias coisas na vida dela. Às vezes o profissional, às vezes o seu relacionamento, às vezes a pessoa não consegue ter um relacionamento de amizade muito legal, um relacionamento amoroso muito bom, por conta de traumas que ela teve na vida dela. Então, a gente vai falar sobre isso, sobre como você ter consciência dos traumas que você tem e o que você pode fazer para superar esses traumas, para entender o que aconteceu e o que você vai tirar de bom daquela situação, o que você vai fazer para que se aquela situação acontecer de novo, você não fique traumatizado, fique mal, gere resultados ruins na sua vida. Então tudo isso você vai aprender nesse episódio. Hoje eu tô aqui com a Carol. Olá, pessoal. Tenho certeza que vai ser um episódio muito rico e de muita reflexão pra você. Porque, poxa, todo mundo já passou por algum trauma na vida, né? Saber lidar com isso é essencial pra garantir que você tenha bem-estar pro seu futuro, né? Para que seu futuro não fique igual ao seu passado. E com a Viviane. Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos realmente mergulhar nesse assunto que é importante, porque está ligado aos nossos comportamentos e aos nossos resultados. Então, vamos trabalhar os nossos traumas, né? Deixar eles lá no passado, ressignificar tudo isso para a gente poder ter uma qualidade de vida melhor. Então, antes de começar, vamos definir o que é trauma, né? Carol, trauma na neurociência. O que você pode falar com base na neurociência? O que um trauma afeta no sistema nervoso, no cérebro de uma pessoa? Eu gosto bastante de contar uma historinha quando eu tô num curso de comunicação, porque muita gente tem trauma de falar em público, tem muito medo de falar em público e não sabe por que eu tenho tanto medo de falar em público, não consegue se lembrar do que aconteceu na vida que traz esse tipo de comportamento de medo. E a maior parte das vezes, quando a gente vai buscar isso na memória, a gente percebe que existe algum trauma ali que a pessoa nem lembra que tem. Que é mais ou menos assim, né? Como é que a gente tem esse medo todo, essa fobia de falar em público? Eu dou o exemplo do sorvete de morango, né? Você tá andando na rua, você vê um cone amarelo com uma bolinha vermelha, rosa em cima. Isso é o que você vê. Quem faz a interpretação disso aí não é o seu olho, é o seu cérebro. Bom, beleza. Cheguei e como é que seu cérebro ele faz essa interpretação do que é aquilo ali para eu saber agir em cima daquela situação? Ele retoma situações que você já passou na vida em que você viu um cone amarelo com uma bolinha vermelha em cima. E para cada fato desses da sua vida, você atribui um rótulo. Por exemplo, se eu gosto de sorvete de morango, todas as minhas memórias de sorvete de morango vão estar rotuladas com uma emoção de valência positiva. Aí, quando eu olhar o próximo sorvete de morango na minha vida, eu vou querer comer, ou eu vou ficar feliz, eu vou ter alguma ação. Se você, por algum motivo, passou por algum trauma na sua vida, você vai rotular situações parecidas com valência negativa. E a partir daí, qualquer situação que se assemelhe de alguma forma, como é que seu cérebro vai agir e interpretar aquela situação? Se me chamam na frente de um palco, eu vou voltar, poxa, que situações da minha vida em que eu já estive em alguma coisa parecida? Eu vou voltar lá nas minhas memórias, vou passar lá pelo nosso lobo temporal, medial, e vou ver... teve um momento na minha infância que a minha professora me zoou, me chamou de burra, porque eu tava lá. E o rótulo que eu atribuí foi negativo. Logo, eu atribuo o rótulo negativo para todas as outras situações que apareceram. E assim, a emoção, ela vai preparar o nosso corpo para agir. E ela vai me preparar de acordo com o que eu acho que deve ser a ação mais correta. Que nesse caso vai ser fugir. Que pros meus resultados, ela é péssima, mas pro meu sistema é considerado como a mais correta, porque me protege de passar pela situação da professora, que pro nosso cérebro é a mesma coisa. A professora e o que você vive hoje é igualmente rotulado como uma coisa ruim.
Mas basicamente é isso. A gente tem que olhar por que um trauma ele grava tanto e ele causa tanto esses padrões comportamentais, né? O nosso hipocampo é como se fosse uma central executiva do nosso cérebro. Todas as memórias que a gente tem, independente de onde elas vão ser guardadas, porque cada tipo de memória é guardada num lugar diferente, mas independente disso, obrigatoriamente, antes delas serem realocadas no seu cérebro, elas passam pelo seu hipocampo. O seu hipocampo redistribui. E ele faz parte do seu sistema límbico, que é o mesmo que processa emoções. Isso não é por acaso. Por que raios eu preciso tanto que uma área esteja do lado da outra? Porque eu preciso conseguir, por exemplo, na natureza, na época dos nossos antepassados, olhar para um leão e saber que aquilo é um leão e fugir. Ou seja, memórias, fatos emocionalmente relevantes têm uma memória muito mais marcada. Por questões físicas e por questões lógicas de sobrevivência da espécie. Você precisa lembrar muito mais daquilo que te dá prazer para você buscar no futuro, por exemplo, um alimento supercalórico, que é para você querer mais daquilo, que é o que te faz sobreviver na natureza, e fugir cada vez mais do inimigo, né, do predador. Então, o nosso sistema acaba memorizando muito mais fácil esses fatos emocionalmente relevantes, que são os traumas. E a partir do momento que ele memorizou, ele cria uma série de circuitos para te proteger, para que você não repita isso novamente de N formas diferentes. E aí entram seus padrões comportamentais, né? Então, cada vez que você vive um trauma, poxa, você vai criar uma série de padrões comportamentais que podem ser bons para você ou não. Aí que tá o problema, vamos dizer assim. Exatamente. Ele vai criar comportamentos que podem ser favoráveis ou desfavoráveis. Muitas vezes o comportamento ele tá como um escudo de defesa. Ele é um escudo de defesa, né? Para que você não repita ou passe por aquela experiência novamente. E se a gente não detecta, né? Como que a gente sabe? Às vezes a gente não lembra do trauma, a gente nem lembra mais o que aconteceu, mas o comportamento ele continua, né? Ele vem. O trauma pode ter sido gerado com 2 anos, 3, 1 ano, 5. Só que o comportamento, você vai continuar com ele até você ter consciência que aquele comportamento é um comportamento que não está adequado, que você está tendo um resultado que não é satisfatório, mas o comportamento está ali, que foi útil naquele momento. Quando você gerou o trauma, ele foi útil, aquele comportamento de defesa, ele foi útil, só que você repete até hoje. Eu estou lá deitado, morrendo de fome, quero uma mamadeira. Eu vou chorar. E de repente ninguém me traz a mamadeira, eu vou chorar mais alto. E eu vou chorar. Foi um comportamento de defesa frente a uma situação, para mim, traumática naquele momento, que era a fome. Tá. Só que tem gente que vai chorar o resto da vida, querendo alguma coisa, né? Eu estou passando uma situação, eu vou chorar. Porque ela não mudou o comportamento. Ela não percebeu que chorar foi útil naquele momento, que era o único recurso que ela tinha, que era chorar para pedir a mamadeira. Só que se eu não perceber isso, eu vou repetir o comportamento, que é ficar chorando quando eu quero alguma coisa. Quando eu quero alguma coisa, eu choro. Então, aí que está a gente poder, a importância da gente começar a questionar os nossos comportamentos, né? Qual comportamento está bacana, está legal, é um comportamento que me ajuda a realizar os meus objetivos, é um comportamento que me ajuda a me relacionar com as pessoas de uma forma melhor, é um comportamento que faz com que eu possa ir para frente, e quais comportamentos que impactam negativamente na minha vida. Aquele comportamento de gritar, por exemplo, não é um comportamento, a não ser que seja um ladrão que vem e você sai correndo, mas a maioria das vezes é um comportamento indesejado. Então, a gente precisa olhar para o comportamento indesejado, assim, ele foi útil em algum momento, mas hoje ele não está sendo mais. Então, esse comportamento indesejado, eu preciso olhar com carinho. Posso buscar o trauma ou posso mudar o comportamento. A real você não precisa buscar o trauma para solucionar qualquer coisa que seja na sua vida, né? Existem técnicas para você alterar diretamente o comportamento, que podem ser muito úteis, né? O Neil, ele dá muito esse exemplo, né? A depender do estilo de terapia que você vai. Aparece um grande executivo lá na sala do terapeuta.
O cara tem 1001 viagens de avião pra fazer e ele tem fobia de avião. Você vai ficar 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos tentando buscar a causa, voltando no passado. Que ele aprendeu, né? E você vai deixar esse cara sofrendo por todos esses anos, perdendo oportunidades ou tendo que tomar remédios muito fortes para conseguir entrar no avião, ou você vai solucionar o problema do avião e depois, se quiser, tentar identificar se ele mudar o comportamento, qual foi o trauma. Ir no trauma, né? Provavelmente, né? Qual que é o mais ecológico? Qual que é o mais viável ali pro momento? Você resolver o problema logo de uma vez, fazer a pessoa entrar dentro do avião e depois, se quiser, descobre. Ainda bem que a cura de fobia você faz em minutos. Pela PNL. Pela PNL você vai lá, já cura a fobia do avião e pronto, já resolve. Mas acabou. Independente disso, é bom a gente tratar, é bom a gente olhar com carinho. É muito importante. O trauma bloqueia você, né? De realizar os seus objetivos. Se o trauma gera comportamentos, e geralmente são comportamentos de defesa, que são comportamentos que foram úteis em algum momento, mas que hoje eles são indesejados, são comportamentos que vão comprometer a realização dos seus objetivos. Então, esse carinho tem que olhar. Que comportamento está totalmente indesejado. Não é um comportamento favorável para mim. Quando eu percebo esse comportamento, ele realmente me impede de realizar meus objetivos. Né? Eu grito lá no passado, eu só tinha essa ferramenta, eu grito até hoje, gritar hoje é favorável? É um comportamento que vai me ajudar a realizar meus objetivos? E qualquer outro comportamento. Né? A gente já conhece milhões de histórias de traumas que foram gravados por professores, né? Quantos traumas posso contar milhões de histórias aqui de pessoas que tinham traumas assim, que se achava feia. Teve um caso onde a moça era linda, mas ela se achava horrível. E ela foi descobrir que ela foi forçada a atuar num teatro como uma bruxa, que ela não queria, de jeito nenhum, ter feito aquele papel. E aí, a vida inteira, ela carregou uma imagem de que ela era feia, ela era maravilhosa, ela se escondia. Então, você vê o comportamento que ela foi gerado, né? De se achar feia, de se esconder, por causa de uma coisa que ali ela não queria ter atuado como bruxa no teatro da escola. Então, e aí vão N casos, né? A gente poderia contar N casos aqui, mas de como compromete a sua qualidade de vida carregar trauma. Esses resultados também, Resultados, né? total. Eu tenho um caso até meu, engraçado. Falar em público sobre qualquer tema, tranquilo. Fazer conta em público, jamais. 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 Eu não fazia. Até o momento de ter que passar por um processo seletivo que me exigiu fazer contas com o entrevistador ali do meu lado, né? De cabeça. Aí eu fiquei desesperada e depois que eu fui entender que era uma situação que eu tava na escola, a professora antes do recreio fez uma chamada oral, eu errei a conta e fui zoada pelos meus amigos até não poder mais. É uma situação em que eu precisava falar em público, super específica, era conta. Só que o que acontece se você não resolve isso? Você deixa todas as outras oportunidades na sua vida que você tem para desenvolver sua capacidade de raciocínio matemático, lógico, de você ir lá na frente, resolver um problema, você vai evitar. Não porque você não gosta de matemática, mas porque você não quer ser zoado. Não. E aí, sua habilidade matemática fica como no longo prazo? A minha ficou muito comprometida. Até hoje eu não gosto de matemática, por quê? Porque eu passei 2 situações traumáticas na escola por causa disso. Porque uma prova eu ia tirar 0, o professor deu meio e escreveu de cortesia. Eu achei aquilo uma situação muito humilhante, onde eu me senti humilhada, e eu, para não ser mais humilhada, eu não quero nem aprender isso aqui. Você vê como ninguém é burro em matemática, no final das contas. Poxa, eu fiz engenharia. Minimamente matemática eu sabia. Só que em público, não. E eu não queria aprender, por quê? Porque jamais eu quero mais ser humilhada frente a uma situação. Então, são situações que a gente passa que faz você tomar decisões naquele momento. Eu nunca mais quero ser humilhada e eu não vou não vou mais nem querer aprender isso aí, porque eu não quero me colocar o meu sistema em risco de ser humilhada novamente.
E N situações que a gente poderia... Quantos traumas que a gente passa? Você tem traumas que são leves, então tem traumas que são mais pesados. Mas todos eles vão acarretar um sistema de crenças limitante ou comportamentos indesejados. Então, o que a gente tem que tomar cuidado é para que a gente perceba: meu sistema de crença está me limitando. Poxa, não aprender matemática limita pra caramba, gente. Não querer nem saber de matemática, não querer fazer conta, não querer aprender um Excel, limita você. E então, é aí que a gente tem que olhar ali para o passado, e por isso que eu gosto muito, por exemplo, no Practitioner, onde a gente aprende linha do tempo, onde você pode andar na sua linha do tempo, saber o que aconteceu em cada fase da tua vida, trazer essa consciência de possíveis traumas para que a gente possa ressignificar ou mudar a história ou acrescentar recursos que naquele momento a gente não tinha, né? E poder mudar ali a situação para que você possa se livrar não só do trauma, porque quando você acessa o trauma, você entende o que aconteceu, você traz mais consciência, mas você se livrar de comportamentos muito ruins, de crenças muito limitantes, né? Não, perfeito. Vocês estavam falando e é muito importante quem está em casa entender isso, que todo comportamento foi criado, foi relevante no momento que ele foi criado. Sim. Mas às vezes a pessoa carrega. A Carol deu o exemplo de falar em público. Pô, a pessoa vai lá, a primeira apresentaçãozinha na escola, dá um erro, dá um branco, acontece alguma coisa, todo mundo ri. A pessoa se sente humilhada. Só que aí hoje chega no trabalho dela uma oportunidade para que ela desenvolva uma capacidade de oratória, para que ela mude de patamar, para que ela suba na empresa, né? E aí ela não vai atrás. E aí não entende, fica vivendo uma vida limitada, como a Viviane falou agora. Se você não aprender matemática, te limita muito a sua vida. Comunicação, falar em público, ter um poder de oratória também te limita muito. Então, entender isso. E os traumas também podem ser feitos por generalização. Nosso cérebro generaliza muito. Ah, sim. O Neil conta uma história também de um rapaz que tinha medo de andar de avião. E não sabia de onde isso vinha. E aí foi perceber que um dia ele estava brincando de esconde-esconde com os amigos. Ele entrou numa geladeira e era aquela geladeira que fechava por fora e você não consegue abrir de dentro. E ele não conseguia sair daquela geladeira. E aí ficaram procurando, passaram um tempo procurando. Quando acharam, abriu a geladeira, viram ele, a mãe virou e falou: nunca mais entra num lugar que você não pode sair. Isso significa que ele nunca mais entrou numa geladeira? Não, porque não é normal você entrar numa geladeira. Mas o que é um avião? É um lugar que você não pode sair. Você vai estar lá 3.000 metros, você não vai conseguir sair. É frio e é escuro igualzinho. E generaliza. O nosso cérebro generaliza. Então é importante. Você não precisa, como a Viviane falou aqui, ir até o trauma para aí sim curar. Dá para fazer dessa forma, mas ter consciência dos seus comportamentos. E tendo consciência, você consegue mudar. E como a gente tem consciência dos nossos comportamentos? Observando nossos resultados. Exatamente. Observando o que você está fazendo que está dando certo e o que você não está fazendo que você deveria fazer para melhorar ainda mais. Exatamente. Então, ter a consciência, eu falo isso em quase todos os episódios, dá pra fazer um episódio de 1 hora eu falando, ter consciência. Autoconsciência, O tempo inteiro eu falo que o primeiro ponto é você ter consciência. Exatamente. É importantíssimo pra você poder mudar os comportamentos que não estão gerando. Senão você vira refém do próprio comportamento. Você vira refém do próprio comportamento e você vira refém de uma vida limitada. Exatamente. Se você não mudar os seus comportamentos. Na generalização é importante a gente pensar, né? Você tirou uma nota baixa de matemática uma vez, a segunda, a terceira, eu não sou boa de matemática. A partir do momento que você criou essa crença, pode a pessoa estar querendo te ensinar, você não está nem disponível para aprender. Porque eu não sou boa, não vou aprender. Você viu um relacionamento não dando certo, outro relacionamento, você viu
Aí você vive um relacionamento que não dá certo, não é possível ter relacionamento bom com ninguém. Eu tenho dedo podre. Tem o dedo podre. É, E aí vem, homem não presta, não mulher não presta, presta. etc. Você Né? generaliza. Teu pai aprontou, você teve um relacionamento que alguém aprontou, homem não presta. Porque é uma generalização que você faz. E você só vai enxergar isso, né? Só vai e vai procurar, Você não né? vai Parece se que você- entregar. você vai... E aí, por diante, né? Exatamente. Então, é uma grande generalização. E só que as nossas crenças são as nossas verdades, né? Então, eu tenho que prestar atenção no que eu estou acreditando. E gosto muito de pensar sobre o que eu penso e falar assim, pensar assim, vai me ajudar, vai me atrapalhar? O que eu ganho pensando assim? O que eu perco pensando assim? Coloca os seus pensamentos num papel, porque perde força de velocidade, né? Quando você coloca um pensamento no papel, dá tempo de você questionar esse pensamento. Porque enquanto você está falando, a velocidade do pensamento é muito rápido. Mas se você coloca no papel, você tira a velocidade. Aí você lê aquela frase. Não consigo falar inglês, eu não consigo emagrecer, eu não consigo ir na academia, não consigo, né? Para mim é difícil fazer tal coisa. Eu só vou ser feliz quando eu casar. Eu só vou ter um emprego bom quando eu tiver um MBA. São tudo frases, crenças, ou incapacidade, ou necessidade, ou impossibilidade, que vão te limitar. Agora, coloca no papel e lê. Nossa, acreditando nisso aqui que eu falei, isso aqui é favorável ou desfavorável? Se eu acreditar nisso daqui 10 anos, como que estava a minha vida? No que eu prefiro acreditar ao invés disso? Né? Começar a trazer mais consciência para que a gente possa fazer uma mudança. Mudando a forma que eu penso, eu mudo a forma que eu me comporto. A hora que eu mudo a forma que eu me comporto, eu mudo meus resultados, né? E é importante, sim, a gente curar os nossos traumas, cuidar dos nossos traumas. Eu falo muito isso, principalmente em self-coaching, quando a gente já está num nível de refinar a nossa vida, da gente fazer brilhar aquele brilhante, né? Da gente ilustrar o brilhante, de assim, cuida com carinho, reveja os seus traumas. Tem trauma ainda para eu me libertar de traumas? Eu preciso olhar com carinho nisso, porque com certeza está impactando nos meus resultados, né? E a gente poder olhar com isso com amor, com carinho, com respeito pela nossa vida. Não é se culpando de alguma coisa que aconteceu lá atrás. Não é a gente não vai revisar um trauma para se culpar. A gente vai revisar um trauma com carinho à minha vida. Olha, eu vou olhar isso aqui com carinho. Ali eu fiz o melhor que eu podia. Aliás, é uma pressuposição da PNL. Eu fiz o melhor que eu podia com os recursos que eu tinha. Se eu chorei no berço, eu fiz o melhor que eu podia com os recursos que eu tinha naquele momento. Só que hoje eu não preciso mais chorar quando eu quero alguma coisa. E não preciso depender de alguém. Hoje eu sou um ser independente, que eu não preciso chorar para pedir alguma coisa e eu posso realizar sozinho. Mas se eu não olhar aquilo com carinho, não olhar minha história, e eu continuar repetindo o mesmo padrão, é o que eu vou ter como resultado. Eu acho que tem algumas pessoas que falam, dane-se meu passado, eu resolvo minha vida conscientemente, racionalmente, não vou olhar para as minhas emoções, porque não é isso que importa, e pipipi, popopó. E aí... Só que, por mais que você ache que você está controlando sua vida consciente, eu sinto lhe informar, mas você não está. A gente já falou sobre isso num episódio anterior, eu não vou lembrar o número, pesquisa aí. Mas tem um neurocientista famoso que chama Dan Ariely, que ele diz que a gente vive numa ilusão de achar que a gente decide alguma coisa na nossa vida. A gente toma mais de 35 mil decisões na nossa vida. A maior parte é inconsciente. A gente tem a ilusão de manhã, quando a gente acorda, a gente abre o armário e tem a ilusão de que a gente escolhe a roupa que a gente vestiu, mas na verdade não. Na verdade, todas as suas escolhas são reflexo de automatizações que o seu cérebro fez para economizar energia, tempo, etc, etc. E todas essas automatizações, elas vêm de algum lugar. Aprenda a olhar para isso. Você está falando isso, às vezes eu convido alguém para fazer treinar DL e a pessoa fala, não, porque eu sou bem racional. Eu não preciso trabalhar meu emocional, sou muito racional. Eu falo, ai, que ótimo que você é racional.
Por isso mesmo que você tem que conhecer seu lado emocional. Porque quanto mais eu desenvolvo a minha autoconsciência, meu autoconhecimento e minha inteligência emocional, mais racional eu fico. Porque eu me conheço. A hora que eu me conheço, que eu conheço como eu funciono, que eu conheço o meu passado, que eu conheço o meu presente, que eu projeto o meu futuro, que eu trabalho os meus comportamentos, quanto mais eu faço isso, quanto mais racionalidade eu faço, com mais racionalidade eu faço isso, mais poder de decisão eu tenho. Então, se você é racional, parabéns, que ótimo, aprenda a trabalhar a sua inteligência emocional, a sua autoconsciência, que você vai ficar mais racional ainda. Não é verdade? É isso. Eu indico também, fazendo um convite aqui para vocês, para fazer o Practitioner, porque lá você vai ter ferramentas para lidar com N coisas, você vai conseguir acessar vários tipos de memórias diferentes e ressignificar de uma forma racional, lógica e com muito carinho também. E assim você vai conseguir mudar as consequências que aquele evento teve para sua vida e construir um futuro diferente, né? Um futuro que te leve para onde você quer ir, com muito mais bem-estar, com muito mais qualidade de vida, calma, paz. Exatamente. Que no final das contas, ressignificar os traumas, no final leva a isso, né? Uma qualidade de vida muito grande, que é o nosso objetivo com esse papo inteiro. Exato. Perfeito. Eu vou deixar aqui embaixo o link tanto para nossa página do DL, que você vai ter mais informações sobre o treinamento DL, quanto para a página do Practitioner, para você ter mais informações sobre o Practitioner. Vou deixar uma mensagem final. Vocês falaram bastante, é importante quem está em casa entender isso. Que a pessoa não é para você esquecer o trauma. Não é, quero esquecer isso. Não, a gente tem que entender, como a Carol falou, o nosso cérebro, nosso sistema nervoso funciona para nos proteger. Você esquece isso, você vai esquecer o que você teve de aprendizado daquela situação. Então é importante você guardar o aprendizado, perceber se tem alguma coisa que hoje você está repetindo um comportamento que não está gerando um resultado legal, que foi um comportamento que foi criado lá nesse trauma, e mudar esses comportamentos. Mas não é esquecer, é você ressignificar, criar novos comportamentos, entender que aquilo foi criado naquela situação porque era o que você tinha de recurso para fazer, como a Viviane falou agora. Você tinha os recursos, foi o melhor que você pôde fazer com os recursos que você tinha. Só que agora você consegue você já tem novos recursos e você consegue desenvolver cada vez mais para que você tenha resultados melhores, para que você não viva uma vida limitada, não continue vivendo dessa forma. Então é importantíssimo você fazer isso. Para terminar, pessoal, foi um prazer estar com vocês. Quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreve aqui, deixa o seu curtir, compartilha esse vídeo com alguém que você acha que gosta do tema, que precisa ouvir a gente. Tenho certeza que vai trazer muito conhecimento para essa pessoa. Siga o nosso Instagram, @inexoficial, vou deixar aqui embaixo também. Lá a gente posta conteúdos, vídeos curtos com diversas dicas. Então siga lá. Se você quiser saber sobre determinado tema específico, a gente faz podcasts. Pede. Só pedir que a gente prepara um podcast sobre o tema que você quer ouvir. Se você tá ouvindo a gente nas plataformas de áudio, dê 5 estrelas, que aí a gente entende que você gosta desse conteúdo. Meu Instagram é Nathan Negrelli, Nathan com TH e Negrelli com 2 L's, vou deixar aqui embaixo. Vai ser um prazer ter vocês lá. Até a próxima, pessoal. Pessoal, eu vou reforçar o convite para você curtir o vídeo e encaminhar para uma pessoa pela qual você tem carinho, para que essa pessoa fale assim, lembrei de você, eu tenho um carinho muito grande, mandei esse vídeo, espero que você aproveite, alguma coisa do tipo, que essa pessoa tem certeza que vai ficar feliz também, e é um carinho que você tem com ela. Pra me encontrar nas redes sociais, eu tô como a Carol Meirelles, só mandar um oi, eu vou ficar super feliz de saber que você veio pelo podcast, e até semana que vem. Pessoal, até a semana que vem, que vocês possam aproveitar esse conteúdo, que vocês possam compartilhar esse conteúdo para alguém que precisa e merece, né, mudar a sua forma de pensar, a sua forma de comportar, para que conheça os nossos
podcasts. E para quem quer me seguir, @Viviane Lauren. Vai ser um prazer enorme ter vocês na minha rede. Vai ser um prazer sempre ter vocês aqui com a gente, tá bom? Grande abraço, até a próxima. Tchau, pessoal. Até a próxima.